Fala, cariocada! Estamos de volta hoje, dia 12 de dezembro de 2019, dia do São Papa Damaso, que enfrentou grandes obstáculos por conta do arianismo e ficou conhecido pela responsabilidade e zelo que teve com as lápides dos mártires já enterrados. Foi o Papa mais notável do século IV, era de grande humildade e discrição, digno de um Papa verdadeiramente santo. E este é o Hoje no Rio, aquele seu resumo esperto do que aconteceu de mais importante no Rio de Janeiro. É o Diário do Rio. E estou aqui ao lado do beatificado do Andaraí, Altair Alves, do santificado de Curicica, Felipe Lucena. e também com a presença do esquecido da Vila da Penha, Rafael Fernandes, da nossa fonoaudióloga Ivana Lutebarque. E eu sou o Quintino Gomes Freire. Desta vez essa live não é live, porque está sendo gravada aqui no Estúdio 5 do Diário do Rio, devido à instabilidade da internet. E lembrando sempre que está no YouTube, Facebook e no seu agregador de podcast favorito, e que é patrocinado pela Sérgio Castro Imóveis, a empresa que resolve. E você que quer comentar, pode comentar que a gente vai ler os comentários. Só não vai dar para responder por uma questão de tempo. Mas a gente pode tá ler no num dia tempo, seguinte. você tá no outro. Mas aí exato. a gente vai E ver no dia seguinte que você... Ele me cortou bem no momento da Desculpa. É que eu queria fazer esse lembrete. Sérgio Castro Alves, a empresa que resolve. Mais 70 anos de tradição no mercado imobiliário. Viver bem é morar bem. Podemos começar? Podemos começar. Vamos começar com a live do Hoje no Rio, não podia ser diferente. O assunto aí, a crise, o colapso que vive a saúde no Rio de Janeiro. Uma série de notícias hoje de desdobramento. É o DJ. É que são vários desdobramentos, são desdobramentos. Desdobramentos. Tem criação de comitê, tem greve de funcionários de saúde. Os deputados do Rio, Tem Crivella pedindo ajuda. na Câmara Federal, pediram, né, fizeram um documento assinado, emitindo um pedido para o Rodrigo Maia para criar um departamento de crise para a questão da saúde municipal. O Witzel fez um departamento de crise também para a saúde. Da comissão dos deputados, eu vou deixar claro que não é algo da oposição. A oposição Crivella todo mundo né? Tirando o pessoal do partido dele. Mas Jandira Fegali, PCdoB, Marcelo Freixo, o pessoal, Pedro Paulo do DEM, a Benedita do PDT. Chico D'Angelo do PDT. Do PT, desculpa. Benedita e Chico D'Angelo do PT e Serfiotti do PSD, que já foi do DEM. Então, assim, suprapartidário. As pessoas estão preocupadas com a questão da saúde no município. E se juntaram, fizeram esse pedido para o Rodrigo Maia para que fosse criado um gabinete de contenção da crise da saúde no Rio de Janeiro. E o Crivella, como o Altair citou, pediu dinheiro para o Bolsonaro para pagar as contas. Pediu dinheiro pro pai, dá um real. Dá uma moral aí, pai. O Bolsonaro chegou, eu só infernizo a minha vida. O tempo todo infernizando a minha vida, Crivella. Quer dinheiro, porra? Tem dinheiro não, Crivella. Vai trabalhar, porra. Até porque ele tem pedido dinheiro, porque o TRT fez o arresto das contas da prefeitura. Fazendo o arresto das contas, a prefeitura não terá dinheiro para pagar o 13º dos funcionários públicos. Tanto que hoje ela correu para pagar o 13º dos garis, que a gente sabe que se a Columbi parar, para a cidade, porque ninguém... Ainda mais nessa época do ano. Só que esse pedido que o Crivella fez para o Bolsonaro é para pagar os salários atrasados do pessoal da saúde. Já está 3 meses atrasados. Não é só para o 13º, não. É para pagar ainda os salários de setembro para cá. Que ele prometeu que tá até quinta. Que ele prometeu que quita até quinta. Você confia na promessa do Crivella? Olha, não, mas vamos ver, vamos acompanhar. E só para aproveitar o gancho, outra área, mas que também está com salário atrasado, o pessoal da cultura também está reclamando de 2, 3 meses de salários atrasados. Mas cultura parada ninguém repara, né? É importante. Não, é importante. Mas se parar, você repara? Você eu reparo. Vai reparar, mas a que mais repara se parar é o gari. Saúde. Educação, sabe que eles deixam, né? Educação também normalmente... Vão deixando a greve, 1 mês, 2 meses. Mas gari e saúde é o que dá mais desespero. Segurança não pode, né? Polícia, por exemplo, não pode. É inconstitucional. Mas se parar também... Aí o gari para, a rua fica cheia de lixo, as pessoas ficam doentes. Não tem hospital. Complicado. E é interessante essa situação do Crivella, como você já vem falando há muito tempo, Luciano, que ele praticamente desistiu de 500 milhões em investimento. Sim. Que é o que falta, falta 320, ele desistiu de mais do que falta hoje. Exatamente. Por conta de má gestão, a gente fala isso aqui sempre,
A Prefeitura do Rio perdeu 500 milhões de investimentos esse ano, porque são investimentos federais que vêm para os municípios, desde que os municípios cumpram determinadas metas, como o Rio parou de cumprir metas, parou de receber esse dinheiro. Então, está fazendo falta, muita falta agora. A gente até eu subi a matéria de volta para hoje, porque é uma matéria importante nesse momento de crise na saúde. Aconselho aí o ouvinte e o espectador a acessar diariodorio.com e ler a matéria que Felipe Lucena cavou muito bem com o especialista o Sorange, que foi secretário de saúde do Eduardo Paes. Eduardo Paes até que fez um vídeo, né? Fez um vídeo falando disso, falando de como na época dele, e como o Crivella vem atacando, dizendo que foi ele que deixou o rombo, mas ele explica que não foi. Não, essa própria questão aí do rombo, de desistir de 500 milhões, mostra que é mais incompetência. Sim. Até porque saúde é carimbada, não dá pra dizer que a culpa é... Nesse vídeo que você citou, o Eduardo Paes fala que eles investiam, na época dele, né, investiam 25% do orçamento do município em saúde, que isso foi saindo aos poucos na gestão Crivella, enfim, o que a gente já sabe, né, o que a gente vê na prática é, de fato, má gestão do Crivella, uma péssima administração, e nessas áreas mais críticas, como saúde, fica evidente. Não, e a pior, que sabe, a gente abre o YouTube, né, tá lá o vídeo do Crivella falando a semana do prefeito. Ele não parou de fazer esses vídeos. A gente já denunciou isso aqui, algumas pessoas já falaram disso, e ele não para. Continua aparecendo como se... Você já assistiu o vídeo inteiro? Já. Conseguiu assistir? Já me torturei. Parabéns, eu consegui também, né? Quando eu fiz a matéria... Eu recebi mais por causa disso. Mas parece que a cidade é uma maravilha, assim. Fizemos isso aqui, assim, quase nada, né? Asfaltei uma rua. Exatamente, ele se vangloria de coisas pequenas, podamos árvores em Jacarepaguá. Acho que é a diferença. Com todo respeito, grande bosta, porque... Um vídeo aí que o Felipe mora lá, hein? Não, mas olha o problema da saúde, o problema da educação, da cultura. O cara vai se vangloriar de ter limpado a beira de rio. A diferença de um vídeo institucional que mostra ainda mais a importância da imprensa, né? Porque ele tem falado pouco, obviamente, com a imprensa e tal. Não. Ele tem falado muito a questão desses vídeos no canal do E é até bom citar, falando no canal do YouTube, ele chama a Globo de fake news, por causa dizendo que o hospital não estava fechado. Ele fez uma foto com vários jornalistas, só que esqueceu de dizer que aqueles jornalistas trabalhavam para ele, a maioria. Ali é a questão que você pode fazer o que você bem entender ali nas suas redes, entre aspas, que é da prefeitura. Ele não pode fazer o que bem entender. O Witzel vai aproveitar isso aí, montou o gabinete de crise, conforme você falou. Vai aproveitar para ter um ganho político ali em cima. Já tinha aquela questão de alguns hospitais que viraram municipais voltarem para o estado, depois continuaram com o município. Talvez agora o Witzel se aproveite também nessa situação para, de repente, trazer lembrou que ele deu tanto já para a saúde. Teve a história do Sambódromo, que a troca, né, na negociação, o Estado ressarciria a Prefeitura em relação a esses hospitais que viraram municipais na época do Eduardo Paes. E certamente vai haver uma tentativa aí de... Ele chamou atenção para isso. O Crivella diz que conseguiu 30 milhões, mas a dívida é 300, então 30 milhões... Falta pouco, né? Falta pouco. Paga os juros, né? Vai fazer igual o cartão de crédito. Eu vou pular uns assuntos aqui, só para citar, já que a gente está falando de promessas da Prefeitura, de Crivella aparecer e tudo mais. O pessoal de Guaratiba, hoje nós publicamos no site, vem reclamando de promessas que o Crivella fez, inclusive em relação a enchentes. Disse que ia fazer uma grande obra lá que ajudaria no saneamento e ajudaria na questão da água, que eles têm muita falta d'água lá, apesar de ser uma região cercada de baías, tem praia ali perto, mas sentem falta d'água. E o Crivella prometeu que ia fazer uma grande obra ali para resolver o problema e não resolveu. Depois disse que não havia prometido, o secretário dele, Sebastião Bruno, disse que não havia promessa nenhuma e o pessoal reclamou. Nós publicamos hoje no site. E uma das obras, e depois de todas as enchentes que Guaratiba sofreu nos últimos anos, a única atitude da Prefeitura foi limpar uma beira de rio. Por isso que eu usei esse exemplo. Eles limpam beira de rio, estava numa da semana da Prefeitura, desse vídeo do Crivella, ele falando disso, nós limpamos uma beira de rio em Guaratiba, sabe? Só que o problema deles é muito maior do que isso e mais uma vez, a Prefeitura se vangloriando de coisas pequenas enquanto os problemas maiores estão aí, evidentes. Não tem nem o que falar, né? Inclusive em cima disso. Sempre mais um absurdo aí da gestão de Marcelo Crivella, o prefeito que você escolheu. Eu não. Essa culpa eu não carrego. Eu acho que as pessoas podem cantar para mim que votei no Crivella, apoiei no Diário do Rio, dizendo eu quis te dizer, você não quis escutar. É verdade. Agora. O importante é que você
se arrependeu, né? Me arrependi em 2020, se for Crivella e Freixo. Eu voto. Fecho o nariz e vou de Crivella. Brincadeira, vou de Freixo. Então, podemos seguir com a pauta? Vocês querem concluir o assunto? Não, acho tá que... Tá tudo ruim, pronto. Tá tudo ruim, tá tudo péssimo. E o Crivella ainda não culpou o Eduardo Paes hoje, né? Hoje ainda não. O Crivella culpou o Eduardo Paes hoje? Tem que ter Hoje essa ainda parte. não. Pode ter. Então, vamos seguir com a live do Hoje do Rio. Deputados votam um projeto que assegura manifestações de torcedores em estádios. Deputados estaduais, né? Isso. Isso aconteceu muito por conta do episódio do último domingo, né? Que uma torcedora do Botafogo tava com uma faixa lá da torcida Botafogo antifascista. É que até porque eles lutaram, né? Nos anos 30 contra... Nos anos 40 contra a Itália, a fascista Itália, né? Exato. Pô, o Botafogo é histórico aí e a polícia recolheu essa faixa, prendeu essa faixa, pegou o nome da torcedora lá, enfim... numa atitude completamente arbitrária. Não, assim, não, deixa eu falar, não é arbitrária. É muito arbitrária. Não é arbitrária, porque a FIFA, ela proíbe manifestação política em estádio. Mas a FIFA é corrupta. Jogadores, de Não, torcedores torcida também. A torcida é responsabilidade do clube. Pô, então a FIFA tem que se ligar naquelas torcidas fascistas lá na É. Itália. Lá É, no mas- Peru, não faz, né? Que nem Mas são assim, punidos. não é arbitrário. Inclusive, no próprio estatuto do torcedor, não permite a Sim, manifestação política. A polícia, inclusive... Agora, há uma faixa Botafogo antifascista é uma manifestação política? É político. Não, ser antifascista não é político, é coerência. necessariamente. Não, mas é político. E quem é fascista? Vai ficar como? Quem é Mas fascista tudo tá não é um errado. ato político. Tá errado. E no estádio cantar a música do time é um ato político, então não pode cantar mais. Não é ato político. Não pode cantar Lula livre, por exemplo. Ah, então a torcida do Corinthians tem musiquinha do Lula lá, a torcida do Corinthians. Podia liberar tudo, cantar Lula livre, Bolsonaro livre. Você tem que tomar cuidado, porque Liberar tudo. pode chegar um momento que também o outro lado cante, né? Então, mas aí pode- E aí você tem briga por causa disso? Mas inclusive... É, essa já brigam medida- por Eu outros defendo o motivos. que diz o professor Tarcísio. Que tem muitas coisas. Não, no Mesa Viva, quem quiser assista, tá no YouTube do Diário do Rio, que o cara começou a gritar Bolsonaro, ele olhou pra trás. Meu querido, se ele estivesse aqui, ele nem é vascaíno, se estivesse aqui, estaria lá na tribuna. Aqui é pra gritar Vasco, Vasco. Mas o cara gritou Bolsonaro pra provocá-lo, pra provocar o Tarcísio. Não foi porque ele mas queria gritar vão querer Bolsonaro. provocar um ao outro. Ó, só pra deixar claro, esse projeto de lei, ele ainda proíbe, né, que a gente não sabe até quando vai continuar, as questões dos gritos homofóbicos, racistas. Então, quer dizer, vai estar tudo liberado, mas não tudo liberado. Não, mas é racista. Mas aí é crime, né? crime, é diferente. Não tem como... Homofobia não é crime. Uma faixa... Agora é. Agora é crime? É. Não pode. Uma faixa antifascista não é crime, é coerência, é importante, inclusive, ter umas faixas. É Não, o nome da torcida, cara, Botafogo antifascista. Então, Não, tem a a faixa torcida tem que ter antifa do Flamengo. Então, é o nome da Mas, torcida. mas é É. político. É político. Mas não tira a Eu parte sou. do- Você é antifascista? Sou. Mas você pode ir pro estado dizer que é antifascista? Talvez não. Senão eu vou querer criar a faixa anti-cap. Tá, Na cap. Pode ter, Atlético sem Paranaense. problema. Não, Botafogo anticap, sem problema. Vai ter 5 pessoas lá. Anarcocapitalista. tudo Mais do que a torcida do Botafogo, pô. Vai ter que ter um de outra vai ter- torcida. Todo mundo vai estar nessa torcida aí. E o Botafogo, hein? O Botafogo acabou o campeonato já brasileiro. Tá? Então tá tudo ótimo com Enquanto não tem jogo, tô tudo bem. Tá? Botafogo Botafogo também tá- quando não tem jogo. Podemos seguir ou vocês querem continuar falando mal de Botafogo? Não, a gente pode passar para outra pauta. Vamos para a nossa próxima notícia aqui na live do Hoje no Rio. Estado do Rio tem a gasolina mais cara do Brasil no mês de novembro. Como diria o Tari Alves, surpreende quantas pessoas? Um total de 0 pessoas. A gasolina tá R$ 4,975 o valor médio. R$ 5, né? R$5. Cara, tá muito cara. Muito caro. Pra vir aqui pro centro, sair da freguesia, eu vou gastar R$ 20 pra vir, cara. Assim, Isso, como você falou, Fora o estacionamento. surpreende ninguém porque há ICMS. muito tempo isso acontece já. O Rio já, todo o ranking mensal da ANP lá de gasolina mais cara do Brasil, o Rio está entre os 2 mais caros sempre. E normalmente em primeiro, mas quando não está em primeiro, está em segundo ou no máximo em terceiro. Então está sempre muito caro. pelo menos tá em primeiro em alguma coisa, né? exatamente o que eu ia tamo falar, ganhando alguma Tamo coisa, ganhando né? alguma coisa. Parabéns aí aos envolvidos. Vamos para a nossa próxima sacanagem, né? notícia. Que são muitos, né? São Porque muitos, o parabéns movimento a muitas o pessoas. movimento é antigo. Próxima notícia da nossa live. Represa do Camorim se encontra em estado de risco estrutural para desespero de Felipe Lucena. Frio Sam, você que é um frequentador assíduo da represa não, que a água é fria, como você fala. Frio não é funda, aí eu não entro, mas né, eu Não fico vai nadar, não? nas cachoeiras ao redor, não me garanto nadando ali não, que ele é muito fundo. É arriscado, É ali é só porque ele pra... é tricolor sempre afunda no final, né? Ali é só pra quem se garante. Foi o Ministério Público
do Estado noticiou isso hoje, né, divulgou isso hoje, que foi feito um pedido, que após uma vistoria da SEDAI, detectou-se várias irregularidades, várias condições pouco boas ali para a represa, e ela pode desmoronar, pode acontecer uma série de problemas, e por isso, após essa inspeção da SEDAI, o Ministério Público pediu essa interdição. Mas o que significa essa interdição? Seria para fazer alguma reforma ali, porque a represa ela é cercada de uma estrutura, né? Essa estrutura que está com problema. Então, essa estrutura teria que passar por uma revisão, por uma reforma, para depois ela voltar a ser... Porque é como se fosse uma barragem. Ela pode romper e jorrar água aí pelo bairro todo. Tá ok. Pô, complicado isso aí. E continuando Jacarepaguá? Jacarepaguá, Praça Barão, na Praça Seca, passa a ser área de especial interesse cultural. Isso, um projeto de lei Por quê? do vereador Célio Luparelli, que é ali da região, tinha sido vetado pelo prefeito Marcelo Crivella, que não gosta de cultura, e hoje a Câmara dos Vereadores derrubou o veto. É porque a Praça Seca, né, a Praça Barão Taquara, ela tem interesse histórico, ela tem o coreto, tem aquela fonte, a fonte que não funciona mais, tem ali o pessoal, o meu pai jogava sueca ali, né? Não que seja uma parte da história, mas deixa de ser parte da Isso história. é patrimônio. Ele não deixa de ser parte da história da Praça Seca. Ela faz parte da história, tem ali coisas históricas, tem estátuas, etc. Então, a área de interesse cultural, a matéria vai estar completa no diário, você tem alguns empecilhos para construir ali, você cria, a município tem que passar a investir, mas tem que tomar um cuidado especial com a região. Essa gestão não vai investir, mas outras podem ser que façam. 2021 está chegando, Deus queira. Então, eu acho que a Praça Seca merece. A Praça Seca é um símbolo aí do subúrbio carioca. Fica de olho o Vitor Almeida. Então merece, acho que merece. É o meu bairro, que eu nasci, cresci. Carinho todo especial ali. Sábado a gente vai estar lá jogando futebol na Praça Seca, né, Altair? Praticar cultura, né? Vamos praticar levar a cultura do futebol. Humor é cultura também, né? Humor também é cultura. Passar vergonha também é cultura. Palhaçada é cultura. Que futebol é uma palhaçada. Entreter as pessoas, poxa, também é cultura. Então eu troco de lugar com Marrone Alves, o agraciado de Caxias. Marrone vai vir pro bloco para falar um pouquinho de Baixada Agora e o resto da pauta do Hoje no Rio. Bom, pessoal, como vocês já podem observar, Marrone Alves está aqui com a gente, já se encontra aqui no Estúdio C, no Estúdio C não, no Estúdio 5, Estúdio C é lá do outro lado, na outra extremidade do complexo de gravações do Diário do Rio, para falar sobre Baixada Fluminense. É isso aí. E nosso primeiro tema aqui, ô Marrone, é que justamente a Baixada Fluminense ganha uma frente parlamentar na Câmara dos Deputados. Bacana, né? Foi proposta da Clarissa Garotinho. E é curioso que a Baixada, o Altair, tem um montão de deputados federais, tem deputado de São João, tem deputado de Belford Roxo, tem deputado em Caxias, e quem propôs a criação da frente parlamentar é uma deputada que não é da Baixada Fluminense, né? Que é aqui da capital, que é a Clarissa Garotinho. Mas tomara que os deputados que são da Baixada Fluminense tenham assinado a criação dessa frente e ajudem lá a Clarissa a tocar as pautas que são importantes para a Baixada. Recentemente, a bancada de deputados do Rio de Janeiro destinou uma emenda de bancada de mais de 40 milhões de reais para construir um hospital federal da Baixada Fluminense na Washington Luiz. Então, uma das bandeiras que podem abraçar é essa questão da saúde na Baixada Fluminense, que é muito deficitária e acaba até prejudicando muito a questão da saúde aqui na capital, porque a pessoa não tem saúde na Baixada, em Nova Iguaçu, em Caxias, em São João, acaba vindo aqui para a cidade do Rio atrás de saúde, e aí superlota os hospitais e tá ajuda. E aqui já está muito bom, né, para não dizer ao contrário. E também tem outras crises lá na questão da Baixada, que são pautas nacionais, por exemplo, o Hospital da Posse, Nova Iguaçu, que passa um problema seríssimo. O prefeito lá de Nova Iguaçu tenta a todo custo federalizar a gestão do Hospital da Posse, que é municipal, só que é dificílimo, e o Hospital da Posse atende Queimados, Japeri, Paracambi, Belford Roxo, a própria cidade de Nova Iguaçu, que já está ficando com quase 1 milhão de habitantes. Então é uma iniciativa muito bacana em defesa aí da nossa região de 13 cidades, né? O objetivo desse bloco, como você já passou, mas só para cravar aqui, tratar temas como segurança pública, saúde, educação, transporte e infraestrutura de toda a região da Baixada, aqui, como você falou. Muito bacana. São muitas cidades. Só temas básicos aí, só detalhes, apenas detalhes, né? Tô sendo irônico aí. Coisa boba. Deus.
Deixa eu aproveitar aqui a presença também do Marrone Alves para falar sobre os pré-candidatos à prefeitura de Seropédica, Marrone. Pois é, cara. Seropédica é uma cidade complicada, né? É onde tem a Universidade Federal Rural Fluminense, a Rural, todo mundo conhece, Universidade Rural. E Seropédica é uma cidade que foi emancipada há pouco tempo. Foi emancipada em 95, então é uma cidade relativamente nova. Neném, né? É um neném. Era distrito de Itaguaí, foi emancipada. O primeiro prefeito de Itaguaí é o atual, que é o Anabal, foi prefeito de 97 a 2004, agora retornou, já está no terceiro mandato, vai tentar o quarto, só que de um tempo para cá, Seropédica está vivendo uma onda de crimes, assassinatos de vereador, de ex-subsecretário, de suplente de vereador, de ex-candidato a prefeito. A cidade está sofrendo uma onda de terror, onde as pessoas não têm estímulo, não têm vontade de colocar o nome à disposição da vida pública. Tanto que na matéria que nós fizemos, os pré-candidatos, que só são 3, eles são nomes conhecidos já da cidade, é um vereador já de mandato, é um cara que já foi prefeito, já foi vice-prefeito, já foi vereador, e o outro que foi prefeito, foi deputado estadual e vereador também. Então não tem uma renovação. Então nem os partidos que, por exemplo, defendem a bandeira dos servidores, os professores, os partidos de esquerda, o PSOL, PT, PCdoB, que não são ativos na cidade, também não lançam candidaturas, porque é difícil lançar candidatura, porque a cidade de Seropédica é uma cidade pequena e é uma cidade que tem muita influência da milícia nos seus bairros, são só 17 bairros. Tem um conflito também ali com o Itaguaí, que é um bairro chamado Canto do Rio, que tem uma disputa de quem vai ser o dono desse bairro. Esse bairro hoje é de Seropédica, Itaguaí reivindica esse bairro para ser deles. Então tem uma disputa de poder ali muito grande. O ex-candidato a prefeito Miguelzinho, que faleceu, que a gente colocou até na reportagem, foi assassinado numa padaria. Ele era o cara que estava fazendo oposição ao prefeito atual e foi assassinado. A Câmara de Seropédica tem 10 vereadores, é uma Câmara muito pequena, e só tem um vereador de oposição, né? Então, e esse vereador de oposição é candidato a prefeito nas eleições de 2020. Então, o quadro de Seropédica é um quadro muito complicado, porque o terror, o medo, o temor à vida passa dentro da política, e a cidade é uma cidade que nós percebemos, quando nós vamos falar de política com alguém que vive lá, com alguém que mora lá, ou tem a vida ativa trabalhando na região, aonde ninguém que fala de política em Seropédica não tem um relato de alguém conhecido que morreu se envolvendo na política. E a pessoa tem medo de falar de política, tem temor à vida e não quer se envolver, não quer participar. Tem muitos, Felipe, que não quer nem ir à reunião, quando o político faz reunião de prestação de contas de mandato, para falar, para propor. A pessoa não tem nem, às vezes, vontade de colocar a cara na reunião com medo de sofrer represália. É uma cidade pequena, todo mundo conhece todo Sim. mundo. Então, e é uma cidade dormitório, porque tem muitos universitários, muita gente tem vivência lá em Seropédica, mas fica basicamente o dia todo dentro da rural, dentro da faculdade estudando. Mas quem vive, quem mora e quem tem a vida ativa em Seropédica tem um medo muito grande do que fazer em relação à política lá. Por isso que pouquíssimos nomes se apresentam como candidatos, e quem foi candidato no passado não se coloca agora como candidato, porque a onda de gente morrendo envolvida com a política está grande, que faz as pessoas aos poucos irem se afastando do cenário político da cidade. A gente fez uma matéria, tá no site do Diário do Rio, quem quiser pode acessar lá e ler, e ver lá quem são os pré-candidatos a prefeito. É o Rio de Janeiro profundo com Marrone Alves aqui. Exatamente. Você botou o Marrone aí elucidando pra gente as questões do Rio de Janeiro, de outras localidades, né? Porque aqui a gente fala muito sobre capital, né? Então é importante ter você aí falando sobre os temas. Vamos seguir com a live do Hoje do Rio, porque vagões das mulheres no metrô poderão funcionar o dia todo. Pois é, o projeto de lei aí que agora me falha a memória de quem é, Ceciliano Domingue e de mais alguém que eu esqueci completamente. Ceciliano Domingue. Me perdoe, querida deputada. É uma deputada. Perdoe. Mas Não tá é a o nome... Marta Rocha, não? Não. Não, não é a Marta, Tá o nome lá, então, a matéria toda completinha no site do Diário do Rio. Assim, essa medida seria válida apenas para os dias de semana, né? Durante Uma os dias deputada de do semana. PT, mano, não lembro o nome. Isso. Zeidan, não? Zeidan. Isso, foi, Zeidan. exato. Seria para os dias de semana, né, que geralmente são os dias mais cheios.
Atualmente o horário vai de 6 da manhã até as 9 da manhã, né? O primeiro horário de pico, e o segundo, que se eu não me engano, é das 6 às 8. Ou das 5 às 8. Das 5 às 8. Das 5 às 8 são esses dois horários aí que tem os vagões dedicados exclusivamente para as mulheres no metrô. Tem um outro projeto também de lei que diz respeito a você antecipar esse horário, que seria, que atualmente é de 6, o primeiro horário, que é de 6 às 9, seria de 5 às 9. E não seria só no metrô, seria também nos trens, né? Legal. Mas aí por conta de tudo isso, né, pô, você tem um respeito muito grande de homens frequentando os vagões exclusivos para as mulheres, né? Então, esse tipo de medida acaba sendo necessário. Infelizmente, esse tipo de medida se faz necessário. Eu vi, né? tem agora no BRT também, né? Tem as partes geralmente as entradas, as portas de trás do BRT estão sendo destinadas às mulheres nos horários de pico também. No entanto, as pessoas só respeitam, os homens só respeitam, nas estações centrais, nas estações grandes, né? Por exemplo, na Alvorada tem lá o guarda, só respeita porque tem guarda. Tem a fiscalização. Fica o guarda na porta na porta destinada às mulheres, e se o homem entrar, ele não vai deixar. E na fila já não deixam o cara entrar na fila. Mas conforme o BRT vai andando por outras estações, os caras vão entrando no vagão de trás sem o menor pudor. Às vezes as mulheres expulsam, com razão. Mas tem isso também, no BRT ainda é meio deficitária também, porque a fiscalização só é nas estações grandes. Conforme o ônibus vai andando, os caras continuam entrando, ou a pessoa sai do vagão da frente e vai para trás, enfim, ainda é um problema recorrente. E é bom lembrar, Altair, que recentemente foi sancionado, está em vigor já no estado, que todos os assentos dos trens e do metrô são preferenciais. Exato. Do metrô, das barcas, já é lei e vigora que todos os assentos são preferenciais. Então, aquele cara que finge que está dormindo dentro do trem... Que ainda tem muito, né? Tem muito. E vigor. agora... Nos ônibus também. Os ônibus. Então, agora tudo é preferencial para o idoso, para a gestante, para a pessoa com deficiência. Não tem mais essa de só o banco amarelo, só o banco verde, só o banco laranja. Não. Agora é tudo, amigão. Você que é jovem, cheio de disposição como o Rafael Henrique Fernandes, ande em pé no transporte público. Rafael não consegue não, Rafael pede pra sentar. Vamos seguir com a nossa suquinho de Rio de Janeiro aí do... Agora é uma sequência de suco de Rio de Janeiro. Hoje do Rio. Vamos começar o bloco Suco de Rio de Janeiro. Primeira notícia, ó. Vereador quer criar o Dia do Criador Amador de Pássaros, né? O famoso passarinheiro. Passarinheiro de bairro, passarinheiro. Quem é que no seu bairro aí, só se você morar, num lugar super nobre da Zona Sul, você aqui não vai não ver tem. todo dia, domingo de manhã, um coroa sem camisa com uma Um coleiro, a camisa no ombro. O curió. Justamente essa categoria. Aí para na praça, coloca, pendura lá a gaiola e fica sentado trocando ideia. Pega uma cervejinha, um baralho, enquanto o passarinho tá lá. O projeto é do vereador Júnior da Lucinha e o dia seria no dia 4 de outubro. Olha. 4 de outubro aí, galera que tá assistindo o Diário do Rick Guarde, passarinho, que cria o passarinho gaiola, que é uma porcaria, né? Deixa o passarinho Exatamente, solto. deixa o bichinho livre. Ele ainda quer criar um dia pra isso. Pra mas, isso, enfim. Tem até um meme no Facebook, nos grupos de WhatsApp, que tem duas imagens. Aí a mulher tá deitada com outro cara e fala assim: cadê o seu marido? Aí a mulher responde: tá andando por aí com o passarinho. Não crie passarinhos na gaiola, pelo amor de Deus. Vamos seguir com a pauta do Hoje no Rio. Bombeiros da Barra representarão o Brasil no desafio mundial de resgate. Isso aí é bacana. Né? Os bombeiros, que é uma instituição que ainda é uma das poucas instituições que gozam de prestígio. De prestígio, credibilidade. Bombeiro e gari, o pessoal ainda gosta. O pessoal gosta, nutre uma simpatia por essas profissões e tal, por essas áreas de atuação. Então E nesse desafio, bacana. entre as habilidades e competências analisadas, estão comando, planejamento de ações, trabalho em equipe e comunicação eficiente. O que... Basicamente é o trabalho dos bombeiros dos numa bombeiros, operação exatamente, comum, né? operação comum. De incêndio, de resgate. Então boa sorte aí para os Isso aí. bombeiros da Barra, que vão representar Só não sei por que Brasil. escolheram o pessoal da Barra. Deve ser Eu sei porque trabalha muito na praia ali, né? No mar. pode ser. São Exato. uma equipe muito arrojada. Devem ser também um pessoal bem competente. Vamos seguir com a live do Hoje do Rio. Ingressos para o Disney On Ice começam a ser vendidos a partir dessa quinta-feira, o popular amanhã. Disney On Ice, que é esse famoso espetáculo aí com os personagens da Disney, aqueles mais conhecidos, né? O Mickey, Pato Donald, O Wolverine. O Wolverine é da Marvel, que é da A Disney comprou tudo. De repente tá um Wolverine lá riscando gelo lá. Um espetáculo de patinação no gelo, musical, com todas aquelas músicas famosas da Disney, sempre é um Não tem aquele mutante que joga gelo? o Homem de Gelo aí, o Bob, vai ter também, vai estar lá também presente.
Não vai estar, gente. O pessoal vai achar que vai ter gente da Marvel lá, não vai ter. É só a galera... É piada porque a Disney comprou a Marvel. É, só são os clássicos lá, o Pato Donald, Pateta. o Mickey, o Pateta, as princesas, né? Vai ter a Branca de Neve, a Ariel, Cinderela, enfim. Malévola. Essa galera, a Malévola deve estar lá Deve também. estar lá. Esse pessoal todo vai estar colando lá, fazendo um grande pedaço de patinação no gelo. E vai ser, ó, calma que não é agora, é só ano que vem, só em junho do ano que vem. Só que os ingressos são disputadíssimos e já estão à venda. Já estão à venda. As informações estão todas lá no site do Diário do Rio, completinho com os valores e tal, para você ficar ciente desse grande espetáculo. E falando em gelo, em cor, vamos terminar em clima gelado, não, né? Não Tá, vai chover, né? Tá abafado um E pouco. tem expectativa de uma chuva forte agora no fim da tarde, começo da noite. Tá garoando já. Tempestade, inclusive. Já Ó. teve alerta da prefeitura para ficar atento que vai chover forte hoje ainda. Ó, a previsão para amanhã é mínima de 22, máxima de 28. Vai ter um solzinho com muitas nuvens durante o dia e período nublado. Eu tô pensando que eu leio isso aqui todo dia. Mas essa semana, eu também, quando eu fiz aqui, eu lembrei disso. Essa semana a previsão vai ser muito parecida, de acordo, se não tiver nenhuma grande mudança, né? Que o clima muda muitas vezes. Mas a tendência é que fique assim, com essa temperatura variando entre 22, 23 a 28, 29. E expectativa de chuva sempre no final da tarde. Isso até sábado. Pô, tomara que, é sábado, final de Pare semana antes, com né? chuva, Tomara pare que antes na aí. quinta-feira pode parar já. Pode parar pra gente garantir o nosso sextou aí. Isso aí. Perfeito, senhores. Show. Querem acrescentar alguma coisa aí? Tá tudo certo? Tudo certo? Não, Tudo certo, tudo, tudo certo. tudo em ordem. Então agradecer o Marrone aí mais uma vez pela presença dele, falando sobre Baixada Fluminense, enfim, qualquer outra região do Rio aí que a gente não costuma abordar tanto. E Felipe, quer também falar? Não? Tá tudo certo? Não, tudo Né? certo. Só que o Fluminense, mais uma vez, Os tricolores errou aqui na não escolha tão do felizes técnico. não, Mas aí, tudo ó. bem. O Daí Helman, não É. sei. O Helma é amigo de infância da Arlete Luckman, lá de Salete, Santa Catarina. Olha aí. E o Helman Tá bom. tem uma história muito bonita no Fluminense, inclusive. Jogou a terceira divisão com o Tricolor Carioca, fez gol, inclusive, naquele clássico Fluminense Dom Pedro, time dos bombeiros que a gente falou Cala a boca, cara. na live do hoje. Cala a Então, boca, um técnico já cara. com muita história, certamente será abraçado. Flu estava lá, A Flu gente Ferreira. vai torcer junto, mas não lembra esse passado não, que já foi. Então é isso, senhores. Foi isso que aconteceu hoje no Rio. Aquele abraço. Ali.